É o vento da ansiedade que não te deixa dormir. É a enchente dos problemas financeiros ameaçando levar tudo. É a chuva de más notícias, conflitos em casa, um relatório médico ruim. Você está ali, de pé, com um sorriso exausto, sentindo o chão tremer. Mas e se esse tremor não for você desmoronando? E se for você sendo forjado, o que você faz nos próximos 30 segundos vai definir tudo. A Bíblia nos diz que a tempestade vem para todos, o justo e o injusto. A diferença não está na força da tempestade. A diferença está no alicerce. Muitos de nós estamos construindo vidas espirituais em cima da areia e nem percebemos. E se eu te dissesse que a sua ansiedade não é por causa da tempestade, mas por causa do seu alicerce, fique comigo, porque hoje vamos descobrir como construir uma vida à prova de colapso. Eu sei o que é esse sentimento. É o pânico silencioso às 3 da manhã. É o medo de decepcionar as pessoas. É o cansaço de ser forte o tempo todo. Você ora, você clama, mas o vento parece soprar ainda mais forte. E você se pergunta: Deus, onde tu estás nisso tudo? Se você está aqui buscando uma resposta, você já é diferente. Enquanto muitos correm para distrações, você escolheu buscar o construtor. Você escolheu buscar a rocha. Você está no lugar certo. A palavra de Deus não foge dessa realidade. Jesus foi direto ao ponto em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ele não disse se a chuva cair. Ele disse quando ela cair. Hoje, vamos nos firmar nela, juntos. O problema é a areia. A areia é fácil. A areia é rápida. A areia é construir sua vida sobre o seu próprio entendimento. É confiar no seu talento, no seu diploma. É colocar sua segurança no seu emprego, na sua conta bancária ou na aprovação de outras pessoas, nos likes que você recebe. Parece bom quando o sol está brilhando. Parece estável quando o tempo está bom. Mas Jesus nos adverte com uma clareza cortante em Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Talvez você esteja vivendo essa queda agora. O pânico que você sente é o som do alicerce de areia cedendo. A sua confiança estava em algo que pode ser abalado. E tudo que pode ser abalado será abalado. Mas o nosso Deus é a rocha. Ele é o alicerce que não pode ser movido. A rocha não é o caminho mais fácil, é o caminho permanente. Construir na rocha é ouvir a palavra de Deus e praticar lá. É quando você escolhe perdoar, mesmo quando dói. É quando você escolhe dizimar, mesmo quando o orçamento está apertado. É quando você escolhe orar, em vez de entrar em pânico. Quando a tempestade vem, o seu foco não pode estar no vento. Tem que estar na natureza de Deus. O Salmo 46, versículo 1, declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um socorro distante, ele é bem presente. A palavra não diz que a casa na rocha não foi atingida. Ela foi. A chuva caiu, os ventos sopraram. A diferença é que ela não caiu. Provérbios capítulo 18, versículo 10, nos diz:
O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Como você corre para a torre no meio do caos, não é um sentimento, é uma decisão. Primeiro você ancora sua mente. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos dá o segredo. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando o vento soprar, fixe seus pensamentos em quem Deus é. Segundo, você renova sua perspectiva. A tempestade não é permanente. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 nos lembra: o amor inabalável do Senhor jamais cessa. Suas misericórdias nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Terceiro, você acessa a força dele. Você não tem que suportar isso sozinho. Filipenses capítulo 4, versículo 13, é uma promessa de troca. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora é a hora de parar de tentar ser forte e começar a ser dependente. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, Tu és a pedra angular da minha vida. Tu és o alicerce firme sobre o qual eu me apoio. Meu coração confia plenamente em Ti. Nós Te adoramos, Deus. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és paciente, amoroso e tens o controle absoluto de todas as coisas. Tu reinas em majestade e glória. E ainda assim, Tu nos olhas com amor e compaixão. Nós declaramos com fé o Salmo 18, versículo 2, em nossos corações. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Pai, nós confessamos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que escolhemos construir nossa vida sobre a areia. Perdoa-nos pela insensatez de ouvir a Tua palavra e não a praticar. Perdoa-nos pelo orgulho de confiar em nosso próprio entendimento, em nossa própria força, em nosso próprio dinheiro. Perdoa-nos pela ansiedade, que é sintoma da nossa falta de confiança em Ti. Perdoa-nos por olharmos para o tamanho das ondas, em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti. Nós nos arrependemos, Senhor. Limpa-nos de toda injustiça e nós Te agradecemos, Pai. Obrigado porque Tu és o Deus das segundas chances. Obrigado porque Tuas misericórdias, como diz Lamentações capítulo 3, versículo 22, realmente não têm fim. Elas se renovam nesta manhã. Obrigado por seres a rocha que não se move, mesmo quando nós vacilamos. Obrigado por seres o socorro bem presente na angústia. E agora, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Colocamos diante de Ti os nossos planos e as nossas preocupações. Nós escolhemos ativamente não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Espírito Santo, capacita-nos a ser firmes na nossa caminhada contigo. Ajuda-nos a ser fiéis na leitura da Tua palavra e constantes na oração. Ensina-nos a construir a nossa vida sobre o alicerce sólido da Tua verdade. Que a nossa fé não vacile quando as provações chegarem. Senhor, faze-nos crentes que oram com perseverança. Ajuda-nos a permanecer em comunhão contigo, não apenas na necessidade, mas no amor e na devoção. Que sejamos pessoas que, como Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, orem sempre e nunca desanimem. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Oramos como está escrito em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Como Teu povo, que se chama pelo Teu nome, nós nos humilhamos, oramos e buscamos a Tua face. Nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, da nossa autossuficiência e clamamos: ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra.
sara a terra do nosso coração. Sara a terra da nossa casa. Espírito Santo, ajuda-nos a confiar profundamente em Ti. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos segundo o Teu propósito. Eu levanto agora diante de Ti, Pai, cada pessoa que está no meio de uma tempestade. Para aquele que enfrenta a enchente financeira, olhando o extrato negativo, onde as contas não param de chegar, sê Tu, Senhor, o Jeová Jirê, o provedor, mostra-lhes onde está a Tua provisão e dá-lhes a sabedoria para construir sobre os Teus princípios. Para aquela pessoa que enfrenta o vento de um diagnóstico médico assustador, com o exame guardado na gaveta, sê Tu, Senhor, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós declaramos que pelas Tuas feridas fomos sarados. Dá-lhes força e paz que excede o entendimento. Que o Teu nome seja a torre forte. Para aquele que enfrenta a chuva de um casamento em crise, onde o silêncio grita mais alto que as palavras, de filhos rebeldes, sê Tu, Senhor, o príncipe da paz. Traz reconciliação onde há divisão, traz sabedoria onde há confusão. Firma esta casa sobre a Tua rocha. Senhor, nós Te louvamos. Tua palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 29, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Hoje, Pai, aumenta a nossa força. Declara sobre nós a Tua palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra-nos do Salmo 34, versículo 10. Os leões podem ficar fracos e famintos, mas aqueles que buscam o Senhor não têm falta de bem algum. Tu és o nosso pastor. Nós descansamos na Tua fidelidade. Como diz Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, fala e não cumpre, ou promete e não realiza? Nós sabemos que toda a Tua palavra se cumprirá. Senhor Jesus, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos. Tu vais à nossa frente, caminhas ao nosso lado e nunca nos deixas nem nos abandonas. Obrigado, Senhor, por seres a nossa paz. Obrigado por seres a nossa luz. Protege-nos hoje, Senhor Jesus. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Cerca-nos com os Teus anjos, como está escrito no Salmo 91, versículo 11. Tu és o nosso refúgio, o nosso consolador e a nossa força eterna. Em nome de Jesus, o poderoso e precioso, a rocha da nossa salvação, nós oramos. Amém. Se esta oração fortaleceu seu coração, se você tomou a decisão hoje de firmar sua vida, não na areia, mas na rocha eterna, eu quero que você cele este momento. Deixe um amém nos comentários como um sinal de fé. Mas hoje, vamos fazer uma declaração de guerra contra o medo. Comente também, Jesus é a minha rocha. Sua declaração pública é um ato de fé que cala a voz do inimigo e encoraja centenas de outras pessoas que estão lendo e passando pela mesma tempestade. Não guarde esta bênção. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você sabe que está com medo ou se sentindo instável. Seja a voz de Deus para lembrar a essa pessoa qual é o alicerce verdadeiro. E salve este vídeo. Quando a próxima tempestade vier, e ela virá, volte aqui e ore novamente. Se você precisar de uma oração específica, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.